Vamos lá então, turma, né? 5 minutinhos, a gente começa agora então a nossa aula. Antes de começar a aula de hoje, vou relembrar alguns conceitos importantes que nós vimos semana passada. A gente viu o início do governo joanino no Brasil, né? Então, as transformações que Dom João VI fez no Rio de Janeiro, fez aqui no Brasil em si, durante o início do seu governo na administração aqui colonial aqui do Brasil. Só que, a partir do ano de 1815, o Brasil deixa esse status de colônia de Portugal. Nós passamos a ser, a partir de 1815, Reino Unido a Portugal e Algarve, junto a Portugal e Algarves. Então, essa tríade, né, de países, vamos dizer assim, formam juntos um dos maiores reinos daquele período da nossa história. Então, no início do século XIX, nós fizemos parte de um dos maiores reinos que nós tínhamos no mundo naquele momento. É claro que eu não estou falando que o Brasil tinha a mesma importância e as mesmas características históricas, políticas e sociais que qualquer capital, país da Europa naquele período. Pelo contrário, né? Nós éramos muito, vamos dizer assim, muito ligados a uma questão ainda muito colonial, ligados a esse impacto colonial que essa administração portuguesa fazia com o Brasil. Então, veio a corte portuguesa para o Brasil, Dom João VI, sua mãe, Dona Maria, Carlota, né? Carlota Joaquina, então todo mundo veio para o Brasil cuidar do Império Português a partir daqui do Brasil, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. E a capital em si, o Rio de Janeiro, passou por diversas obras, criações, invenções que Dom João VI precisou instalar para dar uma cara de capital para a cidade do Rio de Janeiro. Então a gente tem ali, né, em voga, a partir do ano de 1815, um início de mudança de status quo do Brasil. Né? O Brasil, que antes era só apenas uma colônia, passa a ser um Reino Unido, mas já plantando a sementinha da nossa independência no ano de 1822. Né? 1815, somos declarados Reino Unido, de 1815 até 1822, são 7 anos de diversos debates, manifestações, influência para que o Brasil assumisse essa posição independente a Portugal. Porque a partir do momento que parte das nossas riquezas eram tiradas aqui do Brasil e levadas para Portugal, o Brasil ia empobrecendo com esse sistema, então começou-se então a ter uma série de discussões falando para que a gente precisava enviar esses dinheiro, esses lucros para Portugal, porque a gente não se tornava um país independente. Então essa figura vai ficar maior com um evento que a gente vai ver já já, que vai acontecer lá em Portugal. Né? Vai acontecer a Revolução do Porto lá em Portugal, que vai influenciar bastante a nossa independência aqui no Brasil. Tá bom? Então, turma, a gente vai começar agora a estudar o fim do governo joanino. Então, como é que se deu esses 7 últimos anos do governo joanino, a partir do ano de 1815, né? Terminando com o nosso processo de independência, que a gente já está cansado de saber, mas a gente vai relembrar um pouquinho na nossa aula de hoje. Então, tendo dúvidas, perguntas, vocês podem mandar no chat ou ligar o microfone e fazer aí pessoalmente. Beleza? Vamos seguir, então. A Revolução Pernambucana de 1817. Pernambuco, naquele período, era uma das províncias mais importantes, vamos dizer assim, no Brasil. Por qual motivo? Era, primeiro, a província mais importante no Nordeste brasileiro, depois da Bahia ali, né? Ou junto com a Bahia, eram as duas províncias mais importantes do Brasil, que vão ter muitas influências políticas no nosso sistema brasileiro. Então, estava em voga, querendo ou não, o Brasil ainda não tinha muito um sentido de unicidade, por mais que seja tratado como uma colônia única, várias das províncias eram meio que independentes uma em relação à outra. Então, o que acontecia no Rio de Janeiro, não necessariamente acontecia a mesma coisa em Pernambuco, não acontecia a mesma coisa na Bahia, não acontecia a mesma coisa lá no Rio Grande do Norte, tal, Ceará. Então, querendo ou não, o Brasil, por ter uma dimensão continental, cada uma das províncias, vamos dizer assim, meio que atuava por conta própria, e isso, inclusive, em Pernambuco. Então, em março de 1817, vai eclodir em Pernambuco uma insurreição contra o poder do rei que vigorava aqui no Brasil, a chamada Revolução Pernambucana. Qual era o objetivo da Revolução Pernambucana? Se separar politicamente dos poderes de Portugal. Então, que tivesse meio que uma certa independência política em relação ao caso português naquele período. Então, lá em Pernambuco, né, eles vão lutar muito contra os privilégios dados aos portugueses nos cargos administrativos e no comércio. Também vão participar assim, das revoltas militares, fazendeiros, magistrados, artesãos, comerciantes. Então, assim, querendo ou não, boa parte da população, que eu queria falar,
boa parte da população pernambucana participava desses ideais da sua revolução, nessa ideia de separação da figura de Portugal. Então, esses grupos também estavam insatisfeitos com o aumento dos impostos para custear a vida de luxo da corte portuguesa no Rio de Janeiro. Então, o que acontecia muito no Brasil naquele período? O restante do país meio que tinha que pagar impostos para você bancar a vida de luxo de Dom João VI e sua família no Rio de Janeiro, né? Colocando cada um em suas devidas proporções, atualmente o Brasil, nós possuímos um sistema político nacional cujo país inteiro paga certos impostos para abastecer a capital Brasília. Não sei se vocês sabem, mas Brasília recebe mais dinheiro do governo do que qualquer outro estado brasileiro. Por qual motivo? Porque nós somos a capital do país. A capital tem que ter cara de capital. Então tem que ter certos investimentos e tudo mais. Por isso que a polícia, os bombeiros, os professores, uma galera aqui da região aqui de Brasília recebem um salário melhor do que o restante do país, justamente por nós sermos capital. E a mesma coisa acontecia com o Rio de Janeiro naquele período. Então o país todo pagava um imposto para abastecer a vida de luxo no Rio de Janeiro. Sendo a favor ou contra, era o que acontecia. Então, Pernambuco é a primeira província do Brasil a reivindicar a mudança desse status que ocorria naquele período, né? Então, o movimento começou em Recife, né, estendendo-se para o interior e atingindo outras províncias, como Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, tá bom? Atenção que a todo momento eu estou falando províncias, né? Províncias. Hoje o que a gente chama de estado do Pernambuco, estado do Rio Grande do Norte, estado de Alagoas, naquele período se chamava províncias. Essa nomenclatura só vai mudar com a nossa Constituição Imperial, de 1822, quando a gente vai mudar, então, essa ideia de província. Não, desculpa, o termo província só vai mudar na nossa Constituição Republicana, em 1891. Então, por todo o século XIX, continuam os termos ainda como província, tá bom? Então, esse é um movimento que parte de Pernambuco e vai atingir seus estados vizinhos, né? Então, os revoltosos vão instalar um governo provisório em Recife, que proclamou a República e elaborou um documento que defendia a soberania do povo e estabelecia a tolerância religiosa, a liberdade de imprensa e a convocação de uma constituinte, né? Então, esses princípios eram claramente influenciados pelo movimento iluminista e pela Revolução Francesa. Relembrando, né, que os eventos na história, eles meio que são interligados. Então, na época que a gente já viu a Era Napoleônica, a Revolução Francesa, que isso ficou no passado. Não, isso tem interferência nos eventos que a gente vai estudando sucessivamente, tá bom? Então, mas, né, como a corte portuguesa era bem organizada no Rio de Janeiro, eles facilmente e rapidamente eles vão reprimir essa revolução em Pernambuco, né? Então, nesse sentido, em maio de 1817, as tropas reais tomaram Recife e após batalhas travadas no sertão. Então, os líderes dessa insurreição, eles foram presos, como a figura de Frei Caneca, não sei se vocês já ouviram falar, um dos teatros mais importantes do Rio de Janeiro tem esse nome, Teatro Frei Caneca. Rapidinho, gente, tem um microfone aqui, dando uma microfonia danada no meu ouvido aqui. Obrigado, gente, valeu. Então, Frei Caneca foi preso e executado, além, é claro, de outras pessoas que participaram, como José Peregrino, que era um militar naquele período. Mas a figura de Frei Caneca é a figura mais emblemática da Revolução Pernambucana, tá bom? Quem for a Pernambuco em si, lá tem avenidas, né, com o nome Avenida Frei Caneca e tudo mais, em homenagem ao líder dessa insurreição pernambucana daquele período, tá? Seguindo, então. A repressão foi violenta, né? Assassinou, dizimou, mostrando... o Rio de Janeiro quis pegar o exemplo de Pernambuco para mostrar ao restante do país o que aconteceria com as pessoas que tentassem se revoltar contra a figura do Rio de Janeiro, né? Só que o que vai acontecer? A Revolução Pernambucana, ela vai plantar a sementinha da nossa independência. Porque acontece no ano de 1817, então os pernambucanos já estão revoltosos, e esse sentimento de revolta com a figura dos portugueses vai alimentar as pessoas de outras províncias no Brasil. Então começa-se a discutir muito essa questão da nossa independência a Portugal. Por que a gente tem que estar sujeito à figura de Portugal? Bem diferente do Brasil de 1500, quando os portugueses chegaram aqui. Nós não tínhamos uma política social estabelecida, aqui habitavam apenas as tribos indígenas, né, os primeiros brasileiros. Tem até um livro assim, né, Os Primeiros Brasileiros, que é uma história sobre as tribos indígenas brasileiras, né, que habitavam o país, então nós não tínhamos essa política social. A
partir do momento que nós temos um movimento migracional de vários portugueses vindo da Europa e estabelecendo aqui no Brasil, depois franceses, ingleses, holandeses tentaram também colonizar o Brasil, então, a partir desse movimento de migratório, também com pessoas vindo escravizadas do continente africano, para trabalhar de forma compulsória no Brasil, nós temos uma política social construída a partir deste momento da colonização. Então, o Brasil de 1817 já não é o mesmo Brasil de 1500. E o Brasil de 2020 também já não é o mesmo Brasil de 1817. Então, essas políticas sociais, esses movimentos vão se alterando muito conforme o passar do tempo, com o passar dos eventos históricos, da história em si. Né? A história vai deixando marcas, ensinamentos, e desse período é essa questão toda da nossa independência. Né? Mas, como eu falei para vocês, vai acontecer um evento em Portugal que vai influenciar muito a nossa independência. Né? E aí a gente até destaca nesse momento da aula, que é a volta de Dom João VI para Portugal. Dom João VI, relembrando, chegou ao Brasil no ano de 1808, fugindo das tropas napoleônicas que queriam invadir o território português. Então, ele pegou a família real toda, os principais servidores públicos ali da corte, né, botaram nos navios e vieram para o Brasil. De 1808, ele permaneceu no Brasil até o ano de 1815, né? Por qual motivo que ele vai... 1815 é um ano, né? Um marco, né, nessa história toda de Dom João com o Brasil. No ano de 1815, acontece na Europa o quê? A prisão de Napoleão Bonaparte, como nós já vimos no mês passado. Então, Napoleão é preso, né, na ilha de Santa Helena, onde ele vai acabar morrendo até. Então, o medo de Napoleão começa a não existir mais na Europa. Então, os portugueses lá de Portugal começam a questionar por que a família real vai continuar no Brasil, por que eles têm que continuar no Brasil se o medo já das tropas napoleônicas não existem mais, né? Então, os portugueses começam a questionar muito essa questão da permanência da corte no Brasil, porque não existia mais motivo algum para eles ficarem aqui no Brasil. Então, insatisfeitos com essa situação toda, os portugueses vão iniciar em 1820, na cidade de Porto, um movimento exigindo a volta de Dom João VI para Lisboa e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, né, que era encarregada de elaborar uma Constituição Liberal para Portugal. Os portugueses queriam aproveitar este momento histórico da vida deles para mudar o sistema político deles, né, que antes era quase que um sistema absolutista com Dom João VI, aliás, com Dona Maria, né, a mãe dele antes de ficar louca, né, com Dom João VI era quase que um sistema absolutista, ou seja, a família real, o rei, a rainha, mandava em tudo em Portugal. Então, eles queriam mudar um pouco esse sistema e tornar as coisas um pouco mais liberais, dizendo assim, né? E, por outro lado, né, eles exigiam a transferência do poder político para as cortes. E o que eram as cortes? Era a reunião de deputados, senadores, representando o povo nessas discussões políticas de uma nova Constituição. Então, essa revolução que acontece no ano de 1820 leva o nome da cidade, Revolução do Porto. Mas vocês também podem conhecer esse evento como Revolução das Cortes Portuguesa, tá bom? Que acontece no ano de 1820, que, entre outras coisas, vai exigir o imediato retorno de Dom João VI para Portugal, né? E aí, então, eles vão convocar, então, as eleições para as cortes, vão votar uma nova Carta Magna, uma nova Constituição, e aprovaram uma série de mudanças, de medidas, assim, vamos dizer assim, na política nacional portuguesa, né? Como restringir a influência britânica, favorecer, então, a burguesia portuguesa, né? Trocar, em vez dos ingleses lucrarem muito com o comércio português e brasileiro, botam, assim, os comerciantes portugueses a lucrarem cada vez mais, né? Só que o objetivo central da Revolução também do Porto, né, era que o Brasil voltasse ao status de colônia de Portugal. Nós não éramos mais colônia de Portugal, lembrando, nós éramos Reino Unido a Portugal. Então, não se tratava mais o Brasil como uma colônia, e sim como um co-irmão no Reino Unido. Então, o Brasil tinha a mesma importância política que Portugal, nesse sentido. Tá bom? Então, as medidas das cortes desagradaram comerciantes e grandes proprietários de terra no Brasil que haviam se beneficiado com as liberdades conquistadas com a abertura dos portos, né? Então, Dom João VI ele se viu muito pressionado para retornar para Portugal. E temendo perder o trono de rei de Portugal, ele acaba, como se diz, assumindo essa ideia de retornar a Portugal. Então, no dia 25 de abril de 1821, ele retorna a Portugal, né, uma das exigências da Revolução do Porto, né,
mas ele vai deixar o seu filho, Dom Pedro, cuidando do Brasil durante esse período que ele permanece em Portugal. Dom Pedro já era maior de idade, então já tinha uma certa consciência política e uma questão muito importante. A adolescência e o início da vida adulta de Dom Pedro I foi aqui no Brasil, né? Lembrando que de 1808, quando vem, Dom Pedro era um adolescente, tinha ali cerca de 12, 13 anos de idade. Então, até chegar ao ano de 1821, ele meio que terminou a adolescência e o início da vida adulta aqui no Brasil. Então, Dom Pedro era uma figura muito ligada com o Brasil. Era mais ligada com o Brasil do que com Portugal naquele período. Não que ele renegasse as suas origens portuguesas e não se interessasse. A gente vai ver que ele se interessava muito ainda com as coisas que aconteciam em Portugal. Mas ele tinha um apego emocional com o Brasil naquele período. Por isso que ele aceita de bom grado permanecer no Brasil, cuidando do Brasil, né? Lembrando que esse evento do retorno de Dom João VI para Portugal acontece no dia 25 de abril de 1821, né? Pouco mais de um ano depois, nós vamos ter a nossa independência política, né? Que é o que a gente começa a ver agora, até rumo à independência. Então, com as medidas adotadas pelas cortes portuguesas, as diferenças existentes entre as elites brasileiras resultaram na formação de 3 grupos políticos. E aí, isso vocês decorem, tá bom? Durante o período ali de 1821 a 1822, 3 grupos políticos vão ser formados no Brasil, né? O Partido Brasileiro, que, como o próprio nome diz, envolvia pessoas brasileiras, o povo brasileiro, né, exigindo direitos nacionais aqui, né? Existia o Partido Português, que eram portugueses que ainda residiam no Brasil, então queria permanecer com essa conexão política com Portugal e tudo mais, e os liberais radicais, que defendiam a abrupta independência, né, cessar as relações externas com Portugal durante aquele período, né? Então, acatar a decisão das cortes e regressar a Portugal poderia afastar, então, a dinastia de Bragança do comando do Brasil, né? Então, assim, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro, né, ele recebeu uma carta das cortes portuguesas que exigiam também o seu imediato retorno, né? Dom João VI levou a esposa e, por curiosidade, você sabe o que Carlota Joaquina fez na hora de ir embora do Brasil, em 1821? Ela pegou as botas que ela batia, dizendo a história, curiosidade. Não sei se é verdade, né? Ninguém fotografou, nem gravou esse evento histórico, né? Mas disse que ela odiava tanto o Brasil que ela pegou as botas na hora de subir no navio e bateu assim para cair a terra, né? Porque ela dizia que desta terra, né, no caso do Brasil, nem as terras ela quer levar com ela nas botas. Do tanto que ela odiava o Brasil naquele período. Então voltou, a mãe de Dom Pedro voltou, o pai dele voltou para Portugal e tudo mais, e ele ficou aqui no Brasil. Só que as cortes portuguesas não gostaram disso, porque se o príncipe estava no Brasil, querendo ou não, o Brasil ainda tinha uma certa importância política nesse sentido, já que é onde o príncipe real está residindo. Então eles queriam que Dom Pedro também retornasse, porque aí o Brasil não tinha mais nenhum líder, nenhum membro da família real. O Brasil, querendo ou não, seria uma colônia, voltaria a ser uma colônia específica de Portugal. Então, só que Dom Pedro, né, já ali comandado, conversando com os fazendeiros brasileiros, né, com as elites brasileiras, então bem alinhado com eles, ele vai decretar o dia do fico, que ele vai se negar a retornar a Portugal. E aí tem aquela célebre frase: se é para o bem de todos e felicidade da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico, tá bom? E aí ele decide ficar em Portugal. Então ele começa a não acatar as ordens portuguesas. Lembrando que nesse período, as ordens portuguesas fica parecendo que é o pai dele que está mandando, né? Parece que é Dom João VI que está falando para Dom Pedro retornar a Portugal. Não era Dom João VI, o rei de Portugal. Eram as cortes portuguesas, que eram os deputados e senadores, que exigiam o retorno de Dom Pedro para Portugal. O seu pai tanto faz naquele período. Inclusive, o pai dele vai morrer, já já. E aí, então, vai ter toda uma outra discussão, na verdade, na sucessão do trono português lá em Portugal. Então, a partir de maio daquele ano, então, Dom Pedro vai ordenar aqui no Brasil as ordens das cortes portuguesas só vão ter validade a partir de sua aprovação. Então, querendo ou não, já é mais um passo da nossa independência. A partir de maio de 1822, nenhuma decisão de Portugal obrigatoriamente já tinha que ser acatada no Brasil. Só seria acatada no Brasil após a aprovação de Dom Pedro I, tá bom? No mês seguinte, ele vai convocar uma Assembleia Constituinte para elaborar a primeira Constituição do Brasil, no caso, uma Constituição monárquica, vamos dizer assim, né? Também decidiu que as tropas portuguesas que tentassem desembarcar no território do Brasil seriam consideradas inimigas.
É isso que vai acontecer, então, a nossa ruptura da ligação política com Portugal. Então, só faltava, de fato, a nossa proclamação da independência para a gente fechar esse ciclo, então, de separação, tá bom? Dom Pedro estava em uma viagem diplomática à província de Santos, né? Então, ele saiu do Rio de Janeiro, estava na província de Santos, e na passagem por São Paulo, né, a capital, hoje a capital do estado de São Paulo, passando pelo Riacho do Ipiranga, ele vai receber uma outra carta que sua esposa, Leopoldina, enviou para ele, dizendo que as cortes portuguesas haviam reduzido a autoridade do príncipe regente no Brasil, que Dom Pedro não tinha mais o poder maior dentro do Brasil. Então, o que Dom Pedro teve que fazer? Ele sentiu a necessidade de precisar cortar essas relações políticas, então, com Portugal. E aí ele vai decretar no dia 7 de setembro de 1822 a nossa independência, que é aquele grito do Ipiranga que todo mundo conhece, né? Independência ou morte. Então, a partir do dia 7 de setembro de 1822, nós passamos a ser um país independente que surge no mundo, tá bom? Só lembrando, então, segundão, daqui a 2 anos, né? Estamos em 2020. 2022, então, nós vamos completar o nosso aniversário de 200 anos de independência, né? E aí a gente faz aquela reflexão. Será que nós melhoramos como país, como território, como unidade política? Será que pioramos? Como é que é o Brasil pós 200 anos de independência? A gente vai ver muitas dessas reflexões em jornais, em filmes, por aí, tá bom? Então, o príncipe ele vai receber apoio das camadas médias urbanas e da aristocracia rural, lembrando que ele não vai abolir a escravidão no Brasil, vai continuar existindo a escravidão no Brasil. Aliás, vai existir até o ano de 1888 a escravidão para ser abolida. Por isso que a gente fala que é as camadas médias e a aristocracia. O que isso quer dizer? As camadas médias e a classe alta do Brasil apoiavam muito Dom Pedro naquele período. Em outubro, um mês depois, então, ele vai ser aclamado o primeiro imperador do Brasil, né? Nomeado Dom Pedro. Naquela época era só Dom Pedro. Quando seu filho for nomeado, que ele vai ser chamado de Dom Pedro I, tá bom? O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos da América, tá bom? Fica registrado isso, por isso que a gente sempre tem essa ligação com os Estados Unidos, porque foram eles que reconheceram primeiro a nossa independência, seguidos da Inglaterra, né? A Grã-Bretanha, lá o Reino Unido, tá? Portugal só vai reconhecer a independência do Brasil no ano de 1825, ou seja, 3 anos depois que nós declaramos a independência, que eles vão reconhecer a independência do Brasil, em troca, é claro, de um pagamento de uma indenização no valor de 2 milhões de libras esterlinas. Aí eu quero que vocês peguem esse fato histórico, né? A gente já foi invadido e para ter independência a gente teve que pagar a Portugal uma indenização. Então, querendo ou não, foi uma situação meio crítica, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista político, né? Claro que hoje em dia um país para se tornar independente tem toda uma série de discussões. Não sei se vocês já viram esses casos na aula de geografia, mas existem algumas regiões hoje no mundo que estão tentando a sua independência, né? Como nós temos a Catalunha e o País Basco lá na Espanha, são 2 regiões da Espanha que tentam as suas respectivas independências dessas 2 regiões. Nós temos ainda o caso de Israel e da Palestina, que não são países ainda declarados, são Estados-nações. Então, querendo ou não, esse processo de independência é um processo, às vezes, um pouco demorado, que a gente leva anos, décadas, discutindo, debatendo, para a gente chegar a uma certa conclusão. Belezinha? E aí, para fechar a aula de hoje, nós temos, então, esse emblemático quadro de Pedro Américo. Ele vai pintar isso só em 1888, mas é o registro oficial que nós temos da nossa independência, né? Uma figura muito emblemática, querendo ou não, é uma imagem muito heróica, patriótica, no sentido de que Dom Pedro aqui, no centro do quadro aqui, ó, empunhando uma espada, assim, com um cavalo típico do Brasil. Então, ele não é pintado, não é representado com um cavalo branco, que é típico da Europa e tudo mais, não, um cavalo meio caramelo, né, que é típico do Brasil. Então, para representar muito essa ideia de nacionalidade do Brasil, né, desse processo de independência. É claro que a gente tem que reparar em algumas figuras dessa imagem, até para discutirmos junto. A gente pode ver que a elite e seus soldados participavam muito, né, na representação desse quadro, só que as camadas mais pobres, como é que elas estão representadas nesse quadro? Como simples trabalhadores, né, sem qualquer participação. Aqui um trabalhador, aqui outro aqui no canto esquerdo da tela. Então, como são figuras meio que esquecidas com o nosso processo de independência.
A independência veio, com a independência veio a promessa de melhorar a situação social e econômica do brasileiro, né? Do povo brasileiro. Isso não vai ocorrer rapidamente, na verdade isso vai demorar muito, aliás, até hoje nós temos ainda problemas econômicos, né? Mas a nossa independência e a nossa proclamação da República vieram com as promessas de que nós melhoraríamos muito a nossa situação econômica, que hoje em dia a gente vê que, na verdade, não melhorou muito. Tá bom? Turma, então foi esse nosso processo de independência, né? O fim do governo joanino, né? E o nosso processo de independência. Dom Pedro I, ainda ele vai ter toda uma discussão quando a gente for estudar o primeiro reinado, a partir da semana que vem, que para terminar o seu mandato, para abdicar, ele vai abdicar muito do trono brasileiro, porque ele ainda se interessa muito com as coisas que acontecem em Portugal. E uma das coisas que acontece em Portugal é a morte de seu pai. Dom João VI vai morrer em Portugal e logo o trono, por linha sucessória, vai ficar para a filha mais velha de Dom Pedro, né? Só que a filha mais velha de Dom Pedro, ela não era maior de idade. Então, seu irmão, Dom Manuel, ficou meio que tutor da sua filha, que era Maria também o nome dela. Só que Dom Manuel vai usurpar, né? Vai aplicar um golpe e vai assumir o trono português. E aí Dom Pedro vai abdicar do trono brasileiro para ir para Portugal e brigar pelo trono do Império Português lá na Europa. Belezinha? Alguma dúvida, turma?